começa com uma simples diversão associada a uma grande sensação de prazer. Mas com o tempo, as apostas contínuas deixam de ser apenas um entretenimento e se transformam em um problema familiar. Eu percebi, mas a gente gosta de negar isso, as nossas compulsões, né? Eu percebi isso 3, 4 anos depois. Uma brincadeira que acabou se tornando cara para mim, cara não só no sentido financeiro, mas porque alterou toda a minha vida. Se hoje você jogou R$500 e ganhou 600, você falou, consegui ganhar R$100 de lucro. Amanhã eu vou jogar 600 que eu vou ver se eu tiro 800. De acordo com um estudo realizado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, mais de 4 milhões de brasileiros têm relação patológica com o jogo. E no documento Niesp de hoje, nós vamos investigar o universo do jogador patológico, mostrar quais são os principais sintomas, as fases da dependência e os possíveis tratamentos para enfrentar esse problema. Para a Organização Mundial de Saúde, o transtorno do jogo passou a ser reconhecido como doença a partir de 1992. No entanto, esse problema sempre acompanhou a história da humanidade. Em linhas gerais, a patologia é caracterizada pela incapacidade em controlar o hábito de apostar, mesmo com todos os problemas que isso possa causar. O processo é muito semelhante ao de outras dependências, como o álcool e o cigarro. O fato é que jogo patológico, como era chamado antes e agora transtorno do jogo, sempre teve características que sugerem mesmo que ele seja uma dependência. A pessoa que joga, ela sente necessidade de ir aumentando o risco e o volume de apostas para ter a mesma excitação que ela tinha no começo quando ela jogava baixinho. Um fenômeno muito parecido com a tolerância que a gente observa na dependência química. E quando ela é privada, involuntariamente de jogar, porque faltou dinheiro, porque ela tomou uma dura de alguém, etc., ela sente falta, ela passa mal, ela fica desligada, ela tem dor de cabeça, ela tem arrepios, que lembra muito a síndrome de abstinência também das dependências químicas. Ele não tem freio, é como se ele não tivesse um freio para resistir ao desejo daquele ato. Então ele age apesar das consequências ameaçadoras. O jogador não para, ele nunca acha essa hora. E se porventura você ganha num dia que você vai, e tem sorte que são raríssimos os dias, porque 99% das vezes você perde, mas se porventura você ganhar uma das noites, um dos dias que você for, nenhum jogador guarda esse dinheiro para pagar as dívidas assumidas anteriormente. Vai jogar mais do que, na verdade, poderia jogar para ver se consegue ganhar mais. Fatores genéticos que predispõem à dependência de álcool, drogas e tabaco também podem determinar a dependência do jogo. No jogo não existe mais a substância, não tem a substância, não é uma dependência química, é uma dependência comportamental. Dependência do risco, da excitação causada por arriscar dinheiro. Então você arrisca dinheiro, você sente uma excitação, aquela excitação, por incrível que pareça, pode ser prazerosa para algumas pessoas, e a pessoa sente necessidade de repetir essa experiência cada vez de maneira mais intensa e mais arriscada. Muitas vezes são pessoas de uma classe média, classe intermediária, que tem um poder de compra, que tem um certo poder de compra e que quando vão, a magia do jogo, aquele encantamento, no início o próprio envolvimento, não precisa nem ganhar, o próprio envolvimento já traz aquela sensação de prazer. De acordo com o psiquiatra Hermano Tavares, 50% das pessoas que preenchem os critérios de diagnóstico para transtorno do jogo terão somente um único episódio na vida. O que significa que elas vão se envolver, vão se dar mal, vão aprender a lição e vão se abster de continuar jogando. O que preocupa é a outra metade que continua jogando e jogando e jogando. Para essa outra metade, são 3 fases descritas de evolução da dependência. Uma fase de ganhos, que na verdade não é ganho real, mas é uma sensação que a pessoa tem, de que ela é vitoriosa, de que ela joga muito bem e que ali existe, mais do que um passatempo legítimo, uma possibilidade de ganho financeiro, de estilo de vida até. Mas quando a maré vira, a pessoa percebe que os ganhos foram muito menores do que as perdas. Mas não, como assim?
Eu sou um vencedor, eu não sou um perdedor. E aí, para tentar reverter essa situação, ele começa a escalar as apostas e dá preferência às apostas de maiores riscos. Aí começa a fase das perdas. A fase das perdas acaba, essa primeira fase de perdas acaba quando o cara tem a primeira grande quebra financeira dele. Aí começa a fase do desespero, porque agora você está perdendo dinheiro como antes, só que ainda com o agravo da quebra da promessa. Você quer recuperar esse dinheiro mais rápido ainda, você aposta de maneira ainda mais intensa e a segunda quebra financeira vem mais rápido. Esse momento, né, que finaliza a fase do desespero, é um momento crucial na evolução do jogador. Porque aí, ou ele vai para o tô nem aí, quer dizer, aí ele rompe todas as barreiras sociais, ele começa a jogar, agora não tem mais nenhuma intenção de ganhar ou de perder, ele simplesmente quer jogar. Ele se dedica a atividades ilegais às vezes para conseguir dinheiro, para financiar o jogo e vai progressivamente dessocializando. A outra possibilidade é o sujeito entrar num desespero tal e tentar suicídio. A seguir, histórias de pessoas que perderam tudo por causa do transtorno do jogo. Não saia daí. Wilson Dutra foi jogador compulsivo por 8 anos. Depois de enfrentar muitas perdas e uma longa fase de desespero, foi encaminhado ao tratamento e há 9 anos parou de jogar. Eu queria ganhar tudo. E como para um bom compulsivo, um bom jogador, um bom apostador, né, eu apostei muito. Apostei tudo que eu podia apostar porque eu queria ganhar muito. Eu achava que quanto mais eu apostasse, mais eu poderia ganhar. Wilson sempre gostou de apostar, mas foi a máquina de caça-níqueis que o destruiu totalmente. Eu tinha um táxi na época e eu estava com o meu carro quebrado. E ao lado da oficina que estava consertando o carro, tinha uma maquininha caça-níquel e um amigo meu, taxista, também estava lá jogando. Aí eu falei, você é louco, isso aí só leva o teu dinheiro, isso não te dá dinheiro nenhum, isso aí só leva o teu dinheiro. Ah, meu, eu estou me virando com isso, eu pago a diária que ele trabalhava na frota. Eu pago a diária da frota e ainda levo o meu dinheiro para casa com isso aqui. Por que você não arrisca? Eu coloquei 25 centavos e ganhei, acho que foi R$75. Sabe, um negocinho absurdo, né? Coloquei 25 centavos e ganhei aquela fortuna. E eu precisava pagar o mecânico do lado. Paguei o mecânico, ainda me sobrou um dinheirinho para poder pagar o cartão de crédito que estava atrasado. Pronto. Mas eu não joguei, logo em seguida eu não voltei a jogar. Passou acho que uns 15 dias, mais ou menos, uns 10, 15 dias, o carro voltou a quebrar, porque esse carro que eu tinha era uma lástima, via quebrando. E eu estava realmente na oficina, fui no bar tomar o meu café e tinha a maquininha caça-níquel. Na hora, veio o troco, 25 centavos, eu fui lá e coloquei. Deu 170 e poucos reais.
Pronto, Você bastou. achou sortudo. Bastou. Eu nunca mais parei. Depois daquele dia, eu nunca mais parei. A dependência acarretou perdas irreparáveis na vida de Wilson. Perdi o carro, perdi o alvará, perdi tudo. Perdi a família, perdi tudo. Chegou a ganhar também, mas perdeu mais do que Sim, ganhou. sim, ganhava, perdia, mas é aquele negócio, a história, o apostador ele não se contenta em ganhar 10, ele quer ganhar 100. Quando ele ganha 100, ele quer ganhar 1000. Quando ele ganha 1000, ele quer ganhar 10.000. Quando ele ganha 10.000, ele quer ganhar 100. E nunca para. Não existe limite para nós. O limite, nós não conhecemos o meio termo. Esse meio termo para nós é desconhecido, é um objeto desconhecido. Equilíbrio não existe. Uma coisa que eu escrevo até no livro, nós sempre vamos do 8 ao 8 bilhões, sabe? Nós não temos limite. O nosso limite é tudo ou nada. E o nada é nós vamos arrumar dinheiro emprestado e continuar jogando. O Wilson não sabia que tinha uma doença e só foi encaminhado pela família ao tratamento depois de tentar suicídio. Eu tentei o suicídio exatamente por causa disso, porque eu estava cansado daquela vida, eu não me aguentava mais. Então, se eu não me aguentava mais, imagina os outros. Se ele aceitasse melhor que você joga, às vezes ganha, às vezes perde, e que na verdade, na maior parte das vezes você perde para de vez em quando ganhar, e aceitasse isso como parte da brincadeira, você não ficava reapostando para tentar recuperar. Porque é nessa tentar recuperar que começa a se estabelecer uma relação menos saudável, eu diria até nada saudável, com o jogo de azar. Por passar horas na frente de uma máquina sem se alimentar e sem ir ao banheiro, Wilson ficou com vários problemas de saúde. Minha bexiga parou de funcionar, porque eu não ia ao banheiro, então ela esqueceu de funcionar. Então hoje eu sou obrigado a usar sonda, enfim, uma série de coisas para me manter a urina satisfatória, tá? Por quê? Porque eu não ia, não fazia nada, não me alimentava, não fazia nada, só jogava. Então, esse daí, o dono já me conhecia, o dono da padaria me conhecia e tal. Aí eu comecei a jogar umas 8h30 da manhã, mais ou menos, 9 horas, vai. E eram 11 horas da noite, acho que já era quase meia-noite. Eu não havia saído da máquina nem para ir no banheiro, nem para tomar café, nem para tomar água, nada. Ele veio, desligou a máquina, você não vai perder os créditos. Não, estou desligando a máquina, mas está aqui um sanduíche para você, vai se lavar, vai no banheiro, vai tomar água. Ele me trouxe um sanduíche e uma Coca-Cola. Aí eu parei um pouco, fiz o que eu tinha que fazer, voltei e continuei jogando até umas 2, 3 horas da manhã, depois que eu fui embora. E sua família, o que falava? Eles não sabiam disso, porque eu sempre chegava, trabalhava com táxi, estava trabalhando até agora, mas só que eu nunca levava dinheiro para casa, né? Era estranho. Mas trabalhava até as 3 horas da manhã, 2 horas da manhã e não levava dinheiro para casa. Mas tudo bem, mas eu nunca deixei de levar o pão e o leite. Engraçado, né? E fazia a feira de sábado, sempre fiz a feira de sábado. E a prestação da escola das crianças? Tênis para meus filhos, livros, material escolar, sabe, tudo isso foi pro brejo, entende? A convivência com eles, que é muito importante, foi muito importante a convivência, de estar em casa, não, estava lá jogando, perdendo tempo. Mas isso só vim compreender agora, na época não entendia isso. Assim como Wilson, este homem que preferiu o anonimato, sofreu com um transtorno do jogo por 10 anos. No caso dele, a dependência surgiu com um jogo de bingo. E só procurou ajuda quando reconheceu que tinha uma patologia. É quando o sofrimento já é muito grande, as perdas são enormes, a fuga da vida social e de relacionamentos sociais já é muito forte. Aí você não quer, mas você começa a perceber que você está se destruindo. E quando esse sofrimento fica muito forte, aí você tende a buscar ajuda. Mas você ainda cai num jogo de negação ou minimização. Falar, quem tem problema de jogo não sou eu, é fulano que joga mais que eu. Para ele, a compulsão pelo jogo era estimulada por um desejo de fugir da realidade e pela atmosfera de encantamento proporcionada pelos bingos. O jogador é um fujão, ele foge da vida real, como talvez outros compulsivos também o façam. Os bingos tinham toda uma atração é que nem shopping, não tem janela, não tem relógio,
o gerente te oferece um jantar grátis, a moça bonita fala que você é bonito e te fala que o café é grátis. Então, é a Ilha da Fantasia, que depois você vai ver a Ilha dos Horrores. Esta ex-jogadora também foi dependente dos bingos por 8 anos. Quando você percebeu que a diversão nos bingos tinha virado uma compulsão? Certo, eu comecei a frequentar os bingos realmente para me distrair. Foi num momento que é muito comum para as pessoas, quando você tem uma família organizada, como é o meu caso, com marido, filhos, e todos casaram, todos tomaram seus rumos, e o meu marido viajava muito, e eu ficava muitas vezes sozinha, e comecei a ir ao bingo num momento que eles eram permitidos, que ainda não havia proibição de jogo, e para me distrair realmente. Ela nunca tinha feito apostas antes e não tinha nenhum tipo de vício. Depois de algum tempo, acredito uns 2 ou 3 anos, eu comecei a perceber que não era só uma diversão. Eu começava a sentir necessidade no final do dia de ir ao bingo. No começo eu ia quando dava tempo, quando sobrava, depois que eu já tinha deixado minha casa em ordem, tudo cuidado, todas as minhas tarefas como profissional e como dona de casa cumpridas, eu ia. E depois de algum tempo eu comecei a encurtar as minhas obrigações para poder ir mais rapidamente ao bingo. Cheguei a ficar no bingo quase 12 horas seguidas, sem nem pensar em comida, sem sentir fome, nada, porque os locais de jogo, no meu caso o bingo, mas acredito que os outros jogos também aconteçam isso, são preparados para te aprisionar. De acordo com a psicóloga Márcia Moraes, o perfil feminino do jogador patológico é diferente do masculino. Os homens, eles começam mais cedo e evoluem, até chegar nessa fase final, eles evoluem mais vagarosamente. A mulher já não, ela começa mais tarde, mas ela evolui muito rapidamente. Além dessa diferença de comportamento entre os gêneros, há alguns grupos que têm maior risco de desenvolver uma relação inadequada com o jogo. As pessoas que agregam mais indicadores de falta de inserção social. Então, baixo status socioeconômico, baixa educação, pertencer a minorias étnicas, religiosas, estar desempregado. A gente tem um estudo interessante que mostra que, independente da idade, se o sujeito está, por exemplo, envolvido num curso técnico, em qualquer iniciativa educativa, educacional, ele está mais protegido de dificuldades com o jogo. Depois do intervalo, você vai ver quais são os tratamentos para quem tem o transtorno do jogo. Não perca!
Por trabalhar à noite e ficar sem atividades durante o dia, este homem desenvolveu uma relação patológica com máquinas de caça-níqueis e chegou a ficar 17 horas jogando. No começo era diversão, ia lá para jogar um pouquinho, só para passar o tempo. Mas essa diversão começou a se tornar um vício. Começou a se tornar um hábito e um hábito se tornar um vício. E o que eu jogava, que era pouquinho, começou a aumentar os valores. Quando eu vi que eu estava perdendo muito dinheiro no jogo, você começa a se arriscar. Você se arrisca mais, que você quer recuperar. Você pensa no seu íntimo que se você tiver um grande ganho, você vai parar de jogar. Que aquilo ali vai cobrir o que você já perdeu e ainda vai sobrar um dinheiro para você. É uma ilusão, porque você já está no vício. Para manter a dependência, ele passou a manipular contas em bancos e a fazer vários empréstimos. Eu abri contas no maior número de instituições bancárias possível. Eu pegava o lease de uma conta, esperava e jogava para outra conta. Fazia um depósito bom. Daquela eu pegava, esperava uns 2, 3 meses e jogava para outro. Porque quanto mais você vai investindo no banco, maiores sobem o seu crédito. Então eu fazia uma espécie de rodízio para conseguir manter o vício. De acordo com o psiquiatra Hermano Tavares, no momento do desespero, a minoria procura ajuda por falta de informação. A maioria desconhece que isso é uma condição passível de tratamento. A segunda é vergonha e a terceira é continuar tentando reverter essa situação com mais apostas. Se você tem dependência de álcool, dependência de outras drogas, mesmo quando você percebe, né, que algo não vai bem, você não quer buscar ajuda, porque tem um conflito, um lado seu que quer parar, porque aquilo já está começando a te trazer sofrimento. A pessoa precisa de esclarecimento quanto ao que é dependência, de uma maneira geral, né? Precisa de esclarecimento que dependência tem tratamento, que as pessoas melhoram, que ele também tem uma chance. De acordo com Tavares, 70% das pessoas que procuram e seguem o tratamento de forma adequada se recuperam. O tratamento atual é baseado principalmente em psicoeducação, orientar o paciente quanto à natureza do seu problema, orientar a família quanto à natureza do seu problema. Em seguida, entender quais são as motivações que o paciente tem para jogar e quais seriam as motivações que ele teria para parar de jogar e investir nas motivações que ele tem para parar de jogar. Eu quero voltar quem eu era antes, eu quero resgatar minha relação com a minha família, eu quero um bom emprego e etc. São todas metas que os pacientes falam e que não são compatíveis com o jogo. Mas mostrar isso para eles é um primeiro passo. Esses pacientes também têm outros transtornos psiquiátricos associados que devem ser tratados, como depressão e abuso de outras substâncias. 70% dos jogadores compulsivos são também dependentes de nicotina. 20% abusam de álcool, né? E uma minoria ainda abusa de outras substâncias, legais ou ilegais. Isso também precisa ser tratado, do contrário, o tratamento como um todo não vai funcionar. A família também tem um papel fundamental no processo de recuperação do jogador patológico. A família precisa ser orientada, porque se a família fica dizendo você faz isso porque você é um vagabundo, porque você é um imoral, etc., a pessoa ou incorpora esse papel, e aí, de novo, não existe tratamento para vagabundice e imoralidade, ou ela nega o tratamento justamente porque ela não quer dar o braço a torcer, que ela tem esse problema e ela não quer se colocar diante das pessoas como imoral e etc. Para a família, ela pensa, né, ela vai apoiar o paciente. Na verdade, ela precisa de apoio, de orientação para ela. Né? Ela pode sim ser um diferencial no tratamento, porque ela colabora muito para a adesão do paciente ao tratamento. Mas ela precisa perceber que ela adoeceu, que ela precisa se tratar. Né? E isso é muito difícil de reconhecer. O problema é ele, né? Fica ele lá identificado como doente. Para reverter a concepção negativa que o jogador tem sobre si mesmo e reconstruir a autoestima, também é necessária a recuperação da qualidade de vida. Investir em atividade física, retomada de um processo educacional, desenvolvimento profissional, resgate das relações familiares e aumento do repertório de lazer, tudo isso não tem a ver com o jogo, mas ajuda o paciente a não voltar ao jogo, né? E é fundamental para a consolidação dos ganhos conseguidos ao longo da terapia.
Depois de recuperar o crédito moral e voltar a acreditar em si próprio, muitos jogadores patológicos reconstroem a vida e crescem com a experiência. O Paulo tem consciência de que se ele não se cuidar, ele vai recair. Então o Paulo toma muito cuidado e eu gosto. O Paulo tem amigos maravilhosos, tem filhos maravilhosos, tem irmãos maravilhosos e o Paulo aprendeu a amar. Que todo jogador ou todo compulsivo se aceite como uma pessoa normal. O fato de ter a compulsão não faz com que esse jogador seja um bandido, seja uma pessoa sem caráter, seja uma pessoa despersonalizada. Absolutamente, você pode ter essa compulsão e ser uma pessoa boa. Simplesmente tem que tentar descobrir o seu eu interior, deixar que a sua mente seja levada por você, não que ela te leve. Passar a se conhecer e se aceitar do jeito que é realmente. A única aposta que você pode fazer é em você mesmo, na sua vida e dos seus familiares, das pessoas que te amam. Não aposte nada na ilusão de ganhar. Ganhe vida. Além do jogo patológico, o álcool e o cigarro também são graves dependências enfrentadas por muitos brasileiros. Mas esse é o tema do próximo programa. Até lá!